Olá, boa tarde, bem-vindas. Eu sou a Maria, a minha especialidade é a doçaria conventual. Fiz rádio durante muitos anos, depois resolvi ir para a hotelaria e dedicar-me à doçaria conventual, mas em miniatura. Dos doces conventuais, depois falaremos um bocadinho. Qualquer dúvida que tenham é só perguntar ou por e-mail ou por mensagem, que eu depois darei os contactos todos, estejam sempre à vontade e espero que desfrutem. Hoje vamos fazer um dos doces mais transversais da doçaria conventual, que são os ovos moles, que servem para muita coisa, não só na doçaria conventual, mas na doçaria em geral. Espero que gostem e que desfrutem. Os doces conventuais têm 3 ingredientes que são transversais a quase todos eles. É a água, é o açúcar e as gemas. O porquê de tanta gema, há várias teorias sobre isso. Eu vou mais, de todas as investigações que fiz, vou mais pela corrente mais forte, que é as claras eram usadas para engomar paramentos, para engomar roupas, eram usadas para depurar o vinho, dizem também que eram usadas para depurar o leite. Hoje quem faz consumir sabe bem que para conseguir um líquido bem cristalino e bem puro, usa as claras e por isso sobravam as gemas. Sobrava o tempo, sobrava o dinheiro. E as receitas foram sendo apuradas sempre com estes 3 ingredientes principais, as gemas, o açúcar e a água. O que vai diferindo são as quantidades de água, quantidades de tempo, quantidades de gemas, quantidades de açúcar, ou seja, as densidades vão mudando e vão mudando também as receitas e o resultado final também. Os ovos moles são muito utilizados. Há muitas receitas da mesma coisa, há muitas receitas de pão de ló, é quase como o bacalhau, há muitas receitas de docinho do céu, há muitas receitas de fios de ovos, há muitas de encharcada, enfim. Porquê? Porque cada convento tinha a sua própria receita. E eram fechadas a 7 chaves. Muitas vezes a Madre Superior é que tinha a chave e só a muito custo é que ia dando as receitas. E quando há as lutas liberais, a guerra civil das lutas liberais e miguelistas e são extintas as ordens religiosas, só aí é que começam a ser divulgadas algumas das receitas. Eu confesso que mesmo assim acredito que haja muita coisa por revelar, muita coisa por descobrir. Não vamos hoje perder tempo com grande teoria. Eu li numa investigação que fiz recentemente, numa tese de doutoramento, que há também agora uma corrente que diz que não era de engomar as roupas que sobravam as gemas, porque as claras não deveriam ser usadas para isso, porque num convento, numa escrita de um convento, apareceu uma parcela de despesa com goma. Ora, uma. Nessa altura não havia assim tantas claras e foi preciso fazer aquela despesa. Eu continuo a achar que a principal razão é esta. Depois há outras razões até sociais que levam a esta profusão, a esta proliferação, a esta quantidade enorme de receitas, mas isso ficará para outro estudo. Vamos aos ovos moles. Eu começava por pedir que vissem, por favor, claro que os ovos são frescos, calculo, pedia só que tivessem atenção, cada uma pegasse no seu pacote de açúcar e visse, por favor, a data de validade que tem no pacote de açúcar, se conseguisse. Eu estou aqui à procura no meu e ninguém vai encontrar, não vamos perder tempo. Ninguém vai encontrar, porquê? Porque o açúcar não tem prazo de validade, tal como o sal. Antigamente não havia eletricidade, não havia frigoríficos e o modo de conservação era ou através do sal ou através do açúcar. No doce conventual, se for deixado 8, 15 dias fora do frio, ali ao sol, ele pode ficar porque não entra lá nada. Entra pó, entra tudo o que cair, sim. Agora, micro-organismos, não. Primeiro porque eles vão a uma temperatura elevadíssima e depois estão com uma densidade de açúcar tão grande que não há nada que entre. Dito isto, e com a nossa segurança alimentar
garantida, vamos aos ovos moles. Base, açúcar, água e gemas. Vamos começar por separar 15 gemas. Está bem? 15 gemas para um lado, 15 claras para o outro, que não vamos deitar fora. Podemos guardar 4 e 4, por exemplo, em saquinhos de plástico, podemos congelar e à medida que vamos precisando, vamos tirando. E podemos fazer suspiros, pavlovas, omeletes de claras, bolo de anjo, que mais? Bolo de prata com maçã que é tão bom, tanta receita que se pode fazer com, até nas conventuais, não é? Os próprios suspiros, mel e noz, mel e amêndoa, tudo isso é feito com claras e, portanto, não deitem fora as claras. Vamos aproveitar as claras para... Há tanta sobremesa que se pode fazer, um rolo de claras e depois fazemos no recheio com chocolate branco e frutos silvestres e um colhido de frutos silvestres também fica delicioso. Portanto, nada de deitar fora claras, que há muito aproveitamento para elas, está bem? E separamos 15 claras. Nós depois vamos hoje aprender, ou vamos fazer, nada se aprende, está tudo aprendido já, mas vamos fazer duas aplicações com os ovos moles. Os ovos moles podem ser assim só para comer à colher, quem gosta, com um bocadinho de canela em cima é muito bom, mas podemos fazer outros aproveitamentos com eles e fazer um brilharete logo ao jantar. Então é isso mesmo que vamos fazer. Vamos fazer uns pastelinhos tipo tentugal, não são pastéis tentugal, pastéis tipo tentugal. Porquê? Porque nós não vamos fazer a massa, vamos usar massa filo. E a massa do pastel tentugal não dava para fazer aqui, é uma massa complicada de fazer. Eu precisaria de uma cama, que foi assim que eu aprendi a fazer, embora em Tentugal elas façam no chão mesmo, mas é uma massa muito complicada de fazer. Mas com a massa filo fica perfeitamente também. E vamos fazer a cereja no topo do bolo, ovos moles tipo aveiro, ou seja, dentro daquelas forminhas de hóstia. A isto faz, tem uns ovinhos de hóstia magníficos, que podem, e penso que só há na loja física, não há na loja online, em todo o caso, ficam com esta dica. Eu já mostro depois os ovinhos. Peço desculpa. Aqui estão eles. São estes ovinhos que nós vamos depois rechear e ficamos com uns ovinhos tipo aveiro. Atenção que nós, quando fazemos uma receita, ou seguimos à risca e podemos dizer que é pastel tentugal, ou ovos moles de aveiro, ou pão de ló do convento dos Lóis, porque seguimos à risca, e então é, ou se alteramos nem que seja um bocadinho, já não é. E então tem que ser o seu dono, e é tipo. E é o que nós vamos fazer, ovos moles tipo aveiro. Por exemplo, esta receita que eu estou a fazer é a dos ovos moles de aveiro, só que os ovos moles de aveiro têm uma maneira de mexer própria, que é só para a frente e para trás. E nós vamos mexer normalmente. Há muitas receitas de ovos moles, é verdade, as de aveiro têm a sua própria e, portanto, nós vamos fazer tipo aveiro. Vamos agora para o nosso xarope e nós vamos precisar de fazer uma calda de açúcar em ponto de pasta. Vamos usar 250 gramas de açúcar, 1 litro de água, vamos pôr em cima do açúcar. Damos uma mexidelazita ao açúcar para se incorporar na água e vamos pôr a ferver. Nós vamos usar o primeiro ponto, que é o ponto de pasta, aos 101 graus. Quem tiver termómetro analógico pode usar analógico ou digital ou de infravermelhos.
se souber usar bem esses outros dois, porque o mais fiável é o analógico. Caso contrário, não há que enganar, a colher continua a ser o melhor para descobrirmos quando temos o ponto de pasta feito. Não se mexe com varas e outra coisa, não se mexe a calda de açúcar. Nós estamos, por acaso aqui vamos ficar logo no primeiro ponto, não há grande perigo, mas imaginando que nós queríamos, sei lá, um ponto de voar, um ponto espadana, uma coisa assim mais alta, e temos a tendência de ir lá mexer. Isto não é refogado, é para deixar estar. As senhoras, se calhar, as freiras rezavam o terço entretanto, não sei, mas não se mexe, porque se nós mexermos, vamos dar ar ao açúcar e vamos ficar com uma rocha de açúcar. Portanto, nunca se mexe a calda de açúcar, no limite faz-se assim, pode-se e deve-se mexer antes para incorporar e depois deixamos sozinha. Vamos deixar ferver. Pasta, fio, cabelo, pérola, pérola alta, soprada, soprado alto, espadana, reboçada, areia e caramelo são os pontos de açúcar. Com uma colher, nós vamos molhando e, ao molhar a colher com água normal, eu não sei se consegue perceber, Joana, que ela não fica molhada por igual, não é? Tem assim umas manchitas, parece que está seca aqui, molhada acolá. O ponto de pasta é quando ela fica com uma cobertura muito lisinha, muito uniforme, parece que tem aqui uma película de plástico a cobrir a colher. Nessa altura nós temos o ponto de pasta feito. O açúcar está a ferver, entretanto, o que nós podemos fazer é, com as varas, deslaçar as gemas para irmos adiantando o serviço. Vamos só misturá-las bem, deslaçá-las, para ficarmos com... Já está. Entretanto, ficamos à espera que o ponto suba. Exatamente. Estão a ver que não está homogéneo, não está uma película lisinha, tem umas aberturas, certo? E aqui temos, toda ela tem uma película uniforme e lisinha. Temos o ponto de pasta. O que é que vamos fazer agora? Vamos pôr em fio a calda para dentro das gemas. Atenção que deve ir sempre o quente para o frio e nunca o frio para o quente, está bem? E vamos pondo devagarinho, porque uma coisa importante em pastelaria é aproximar. Aproximar o quê? Temperaturas, densidades e texturas. Temos aqui as gemas com a calda. E agora o que é que vamos fazer? Vamos voltar este aparelho para aqui, outra vez, porque agora vamos cozer as gemas. E agora sim, em fogo muito, muito brando. É mais uma oportunidade para se rezar o texto, digo eu, no convento, mesmo brando, e sempre a mexer. Não esquecem de ir ao meio, não esquecem de ir às laterais. Isto agarra com muita facilidade e depois ficam com pintinhas castanhas nos ovos moles, que não é nada bom. Não fica bonito. E então, enquanto esperamos, e temos muito que esperar, que isto coze, temos que estar aqui a mexer, uma das coisas que eu acho que há tantas receitas e tão ricas, era porque, mas isto é teoria minha, isto não é ciência, é daquilo que eu li, daquilo que eu consegui perceber, muita leitura, muita investigação. Antigamente, nas famílias ricas, nobres, isso aconteceu até com uma rainha portuguesa, com a Santa Isabel, elas
tinham um desgosto de amor, iam para o convento. A vida não lhes corria de feição, iam para o convento. Tinham um amor que poderia pôr em causa a linhagem da família, iam de castigo para o convento. Lá iam elas, a vocação. Não iam sozinhas, com elas ia o dote, iam os criados delas, ia tudo. Portanto, era um espólio brutal que ia para o convento. Ora, elas iam para o convento ricas, sem vocação, com dinheiro, com quem limpasse depois o que elas estavam a fazer. Tinham que se entreter, havia muitas gemas. Eu acredito que para passar o tempo elas pudessem inventar receitas de doces. Inclusivamente, quando levavam os criados muitas vezes que já tinham trabalhado também noutras casas ricas, levavam também receitas boas. E por isso tudo isto vai juntando fatores para que nós possamos ter um património gastronómico conventual tão rico, tão vasto, tão diferente e tão grande. E que é precioso e que devemos a todo custo preservar. E atenção que há a moda, e se calhar está certo, de dizer que os doces conventuais têm muito açúcar e que fazem muito mal. Pode ser verdade tudo isso. Sim, aceito que seja. Mas, em vez de comer uma fatia grande ou uma dose grande, come-se uma coisa pequenina, mas mantemos a receita. Não podemos adulterar o nosso património cultural, porque é um crime. Vê-se muitas vezes, hoje em dia, pessoas pôr, vamos pôr aqui um toque de limão, ou uma casca de laranja para cortar, ou... Não se faz isso, não se vai cortar, não se vai pôr toque de limão nenhum, come-se menos, põe-se menos. Ou então, se fizer isso, não lhe vamos chamar doce conventual, porque não é. Eles estão prontos quando nós conseguirmos ver o fundo ao tacho. Até lá temos que ir mexendo sempre. Sim. Estão a ver que eu consigo ver o fundo do tacho. Vê-se? É ao contrário, é assim. Ok? Temos os ovos moles prontos. Então, agora vamos ligar o forno nos 200 graus. Já está? 200 graus. Massa filo. E vamos, isto é manteiga, que vamos pôr no micro-ondas a derreter um bocadinho. Já está. Manteiga derretida. Nas Maria, duas primeiras. Sim. Mais uma questão. Qual é que é a diferença entre pastéis de Tentugal e de Vozela? Tem a ver com o doce. O doce que lá põe, o Tentugal tem um doce um bocadinho mais grosso. O Tentugal é um doce muito mais fino. E a massa também é diferente. A de Tentugal a de Vozela consegue ser ainda mais fininha que os de Tentugal. Eles são muito, muito idênticos, mas têm estas nuances, sim. E outra questão, o forno é 200 graus sem ventilação? Sim, eu pus sem ventilação. Vamos precisar também de um tabuleirinho para ir ao forno, está bem? Que eu vou forrar com papel vegetal.
prefires. Já está. E agora vamos então tratar da massa. Esta está rachada. Maria, quanto puseste de manteiga? Pus uma colher de sopa, mais ou menos. É um bocadinho, que é para pincelar. Não é para usar em quantidade, é para pincelar a massa, está bem? Então vamos pincelar a massa, toda ela com manteiga. A manteiga funciona aqui como cola. Massa bem pincelada. Vamos pegar na folha seguinte. Com um jeitinho para não partir. E pomos por cima. Está bem? Por cima desta. Alisamos. E agora, quem gosta de pastéis grandes, mas atenção que isto é um convençal, portanto é muito doce. Corta isto em 4. Primeiro aqui ao meio e depois aqui ao meio. Eu tenho a mania das coisas pequeninas, portanto vou cortar em 3, aqui ao alto, e depois ao meio, na parte mais larga. Portanto, aqui em 3. 1, 2, 3. E aqui ao meio. Bem? E ficamos com 6 pedaços. Pegamos nos nossos ovos moles e vamos pôr, estão a acompanhar, aqui no meio, uma colher generosa de ovos moles. Pincelamos aqui esta parte de cima com manteiga. É ali. Então, chego mais para cá. Pincelamos esta parte de cima com manteiga, está bem? E agora, dobramos e voltamos a dobrar. E aqui nestas pontinhas, vamos pôr mais um bocadinho de manteiga, que é para servir de cola, outra vez. E dobramos. E aqui está o primeiro mini pastel de tentugal, está bem? E agora é ir repetindo o processo até acabar. Estás a pôr no tabuleiro com as dobras para cima ou para baixo? Para cima, vou já mostrar. Porque estas dobrinhas depois vão ficar mais douradinhas no forno. Claro que a massa de tentugal fica que parece papel. Esta não fica tão papel. Mas seria um desafio. Não podíamos era fazer essa massa aqui na cozinha. Tínhamos que ir para um quarto. Porque tem que se pôr um lençol em cima de uma cama. Quanto maior a cama, melhor. Para depois ir esticando. É por baixo que se vai esticando a massa. Vai esticando, esticando, esticando. Não é fácil, não é um processo fácil, mas é um desafio interessante. E às vezes pergunto-me onde é que havia tanta imaginação para ir buscar tanta maneira de fazer diferente, tanta coisa que inventavam. Como é que é possível? Não se esqueçam que assim que acabarem de usar a massa, convém enrolá-la, voltar a meter ou num pacotinho ou num plástico bem seladinho e ir logo para o frigorífico, senão ela começa a secar e ficam sem massa. E agora sim, forno. Pôr os pastelinhos no forno. E agora vamos então vamos agora aos ovinhos.
manteiga já não é precisa. Então, nós temos aqui estes ovos sweet tart, que são da escola Isto Faz-se, da loja Isto Faz-se, e é isto que nós vamos usar. Eles vêm em placas aos pares dos nossos ovos. Então, como é que vamos fazer isto? Eu já posso tirar aqui esta colher. Maria, os ovos moles podem Sim? ser congelados? Os ovos moles podem ser congelados. Na realidade, eles duram muito tempo. E, portanto, mesmo que eles fiquem só no frio, eles vão durar bastante tempo. Que dicas é que eu posso dar? Uma película ao contacto, ou seja, quando se põe a película, em vez de pôr a película, vamos supor que eu tinha aqui, não é? Isto era uma tigela de vidro, e eu ia pôr a película aqui por cima. Não. Porquê? Porque vai condensar, vai criar ali bolinhas de água que depois vão cair em cima dos ovos, não fica nada bem, nem é seguro. Portanto, pomos a película e pomos lá para baixo. Pomos mesmo a contactar com o ovo. E depois podemos guardar no frio e dura muito tempo. 1 mês seguramente. Portanto, quase nem é preciso, mas pode congelar. Outra maneira boa é a vácuo. Nem toda a gente terá uma máquina de vácuo em casa, mas nós podemos fazer um vácuo, que é muito simples. Pegamos num saquinho limpo, daqueles do pão, por exemplo, pomos os ovos moles lá dentro e depois tentamos tirar o ar todo que pudermos e depois mergulhamos o saco dentro de uma coisa de água. A água vai tirar todo o ar vai sair todo. Depois fechamos e guardamos ou no frio ou no congelador. Pronto. Então, vamos encher os nossos ovinhos. E isto é muito simples. Vamos pôr ovos. Isto eu estou aqui a bater, não é para fazer de conta, é para tirar o ar, para não ficar ar dentro de nenhuma cavidade. Com alguma força, não é força, com alguma certeza do que se está a fazer, mas ao mesmo tempo com delicadeza, porque estamos a falar de hóstia e isto é muito frágil. Fazem-se logo muitos de uma vez, são logo 9 ovinhos que se fazem de uma vez, que bom. E porquê é que nós queremos que não fique ar nenhum dentro dos ovos? Porque se fica ar, e não se sabe quando é que se vai comer isto, os ovos têm umidade, têm ar lá dentro, umidade vai criar bolor e depois vamos a comer e temos bolor dentro dos ovos, que é coisa que nós não queremos. Agora, com a espátula tiramos o máximo de ovos que pudermos, aqui sempre com cuidado, mas com alguma consistência. Se tirar demais, tem que se voltar a pôr. E pronto, limpamos. É assim. Como veem, aqui à volta isto está lambuzado. É importante. É importante que fique lambuzado. E já vamos perceber porquê. Ou fazemos o mesmo, repetimos o processo para a outra placa. Vamos encher todas as cavidades. Em Aveiro, os senhores têm umas placas próprias para fazer isto. Parecem umas placas de metal, parecem um livro, depois eles agora vão fazer aquilo que eu vou fazer, eles fazem com umas placas de metal próprias para isto, com umas cavidades. Nós vamos juntar e agora vamos pressionar para unir o melhor possível. Sem rasgar, unindo por todos eles. Aqui no meio também é importante.
Agora que tenho as mãos lambuzadas, vou passá-las por água. E agora com a tesoura, trabalhos manuais. E aqui está, primeiro ovinho, assim, e vê. Aqui está o primeiro ovinho, ovos moles, parece mesmo que fui à aveiro no instante. E pode-se empratar. Maria, pode-se fazer com folhas de hóstia lisas e dobrar para ficar como um pastel? Pode. O que é que eu aconselho nesse caso? Com um pano úmido, ligeiramente úmido, umedecem o pano e põem a folha de hóstia. E depois põem como se fizessem rissóis, ou então em canudinhos, também pode ser. E depois dobram. Pincelam com um bocadinho de água também, pouquinha, muito pouquinha, porque senão ficam sem hóstia, que aquilo desfaz tudo. Dobram, pressionam, como eu fiz aqui com as mãos, e está feito. E depois passam por açúcar. Açúcar pilé, granulado. Está bem? E fica feito. E agora, que já vimos como se fazem os ovos, está na altura de colocar os nossos pastelinhos ao forno. Conseguem perceber? Tá? Agora, no mundo ideal, íamos deixá-los arrefecer primeiro. E agora sim é açúcar em pó. Íamos deixá-los arrefecer primeiro. Que ainda demorava um bocadinho. E depois é só polvilhar. E estão os doces feitos.